Se você faz o seu acompanhamento de metas no Notion ou qualquer acompanhamento de progresso, principalmente numérico, você já deve ter se deparado com essa situação, né? A gente tem aqui, por exemplo, a nossa meta definida, né? A meta numérica. A gente tem aqui o valor atual atingido e a gente tem esse progresso, né? No entanto, a gente sabe aqui que a gente ainda não atingiu 100% dessa primeira meta, por exemplo, né? E isso acontece porque a gente está utilizando aqui a função round não da forma ideal para que a gente tenha um progresso mais preciso. Então, o que está acontecendo aqui é a divisão desse valor atual pela meta, né, multiplicado por 100, e aí a gente tem o uso da função round aqui dentro dessa operação, e depois a gente divide esse valor por 100, né, e assim a gente tem o progresso. Já mostrei para vocês também vários exemplos utilizando essa fórmula e dá sim para a gente fazer um acompanhamento legal, né? No entanto, por exemplo, se eu estava esperando atingir 5.000 inscritos aqui no canal e eu tinha apenas 4.999, eu ainda não poderia estourar um champanhe, né? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como aprimorar aqui essa fórmula para que a gente tenha uma descrição mais precisa das casas decimais, né, aqui no Notion. Né, tendo em vista também que se a gente retirar, né, essa operação aqui do round, a gente pode também se deparar com essa situação. Então, o que a gente vai fazer aqui é manter essa lógica, né, de divisão desse atual pela meta. A gente vai manter aqui o round, né, essa multiplicação aqui por 100, né, e depois a divisão. No entanto, para que a gente possa ter acesso a mais casas decimais, né, mantendo aí a precisão desse progresso, a gente vai acrescentar alguns zeros nessa multiplicação e nessa divisão. Então, por exemplo, aqui, né, se eu estou multiplicando por 100 dividido por 100, agora eu vou fazer isso por 1.000, né, e aí a gente ainda tem esse arredondamento aqui, forçado, né, e agora vejam quando a gente multiplica e divide por 10.000, né. Agora a gente já tem duas casas decimais, né, aqui sendo consideradas, de modo que a gente tenha a precisão que a gente precisa. Em alguns casos a gente pode até ocultar o número e simplesmente visualizar aqui, né, a barrinha de progresso, mas se a gente quer ter essa precisão realmente no resultado, né, principalmente se a gente quiser, né, definir filtros aqui, né, considerando esse progresso, então quando esse progresso for completo, né, isto é, quando a gente tiver um progresso igual a 1, né, eu vou querer aqui simplesmente mostrar os que estão diferentes de 1, ou seja, o que ainda não foi concluído. Então, a gente vai ter aqui essa possibilidade. E se a gente não faz esse arredondamento preciso, esse filtro aqui não funcionaria da forma ideal. Aqui, por exemplo, em cartão de crédito, eu também estou considerando, né, essa divisão mais precisa para ter também essa noção da porcentagem de limite usado aqui nesse caso. Aqui, por exemplo, também relativo ao pagamento de dívidas, é importante que a gente tenha, né, uma noção precisa, né, desse progresso, e a gente tem aqui apenas uma variação, né, porque eu utilizei um if aqui para considerar aqui situações em que o valor pago ou o valor da dívida está vazio, né, para que ele simplesmente retorne zero. Quando não, né, a gente vai ter aqui esse round, né, dividindo aqui o valor pago sobre o valor da dívida e multiplicando e dividindo por 10.000. Percebam que quando eu acrescento aqui um zero, a gente já tem essa mudança, né, aqui nessa pré-visualização. Depois disso, não faz tanta diferença nesse primeiro caso, mas aqui a gente já tem mais casas decimais. Então, o que a gente vai tirar disso é que justamente, ó, depois do 100, que é o básico que a gente precisa, os zeros adicionais vão determinar quantas casas depois da vírgula a gente vai visualizar. Então, aqui, por exemplo, ó, o 7, a gente vai ter 7,32984, 5 casas decimais, né? Então, deixando aqui simplesmente 10.000, depois do 100, a gente vai ter ainda duas casas decimais, e isso já dá, né, a precisão que a gente precisa. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado dessa dica. Vocês podem compartilhar aqui nos comentários também outras formas de fazer isso. Aproveitem para comentar também outras fórmulas que vocês gostariam de refinar, ou ainda algumas fórmulas que funcionavam anteriormente, mas que com essa atualização não funciona, para que a gente possa também adaptar juntos. Então, se você gostou desse vídeo, curte e assiste esse aqui.